com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Vejam esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, acessem os demais textos de apoio que o portal Escola Dominical disponibiliza ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, ouçam as leituras diárias, que são as breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas. Vejam também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, onde colocamos links de outras videoaulas e de outros textos de apoio. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão também é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, mas onde interativamente o irmão poderá elucidar suas últimas dúvidas, mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical. Conforme o ensino do pastor Antônio Gilberto, a Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Neste primeiro trimestre de 2016, nós estamos estudando a escatologia, a doutrina das últimas coisas. E o tema é o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. E o comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, dando início ao quarto e último bloco desse trimestre. No primeiro bloco foi introdutório, abrangeu a lição de número 1. O segundo bloco fala dos eventos escatológicos que têm a participação direta da igreja, e nós estudamos as lições 2 a lição 7. E o terceiro bloco são os eventos escatológicos que envolvem judeus e gentios, que nós terminamos, que ocupou as lições 8 a 11. Né? 8 a 11. E hoje estaremos, então, finalizando esse terceiro bloco, né? Praticamente já numa introdução entre o terceiro e o quarto bloco, e nós iremos falar hoje sobre o juízo final. A lição de hoje, a lição de número 11, é o juízo final, pondo fim ao terceiro bloco, que fala dos eventos escatológicos a envolver gentios e judeus. O juízo final. Nós, quando estudamos na lição de número 6, a respeito do tribunal de Cristo, lembramos aos irmãos que, como Deus criou o homem com o livre-arbítrio, com a liberdade de escolha, o outro lado da liberdade de escolha é a responsabilidade. O homem recebeu de Deus a livre vontade, o livre-arbítrio, e por isso tem que prestar contas do que fez da sua vontade. Deus é o soberano maior, é o Senhor de todas as coisas, e nada que acontece neste mundo poderá deixar de ser tratado por Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, ele diz com muita clareza: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus deu ao homem, como deu também aos anjos, a capacidade de escolher servi-lo ou não. E desta escolha, nós haveremos de responder diante de Deus. Toda criatura, diz aqui o escritor aos Hebreus, terá que tratar com Deus. E nós já vimos que a igreja, aqueles que aguardaram e creram em Cristo Jesus,
e na antiga aliança, aqueles que aguardaram a esperança, na esperança, o cumprimento da promessa da redenção, estes foram julgados no tribunal de Cristo. Após o arrebatamento da igreja, o julgamento começa pela casa de Deus. É o que nós vemos lá, Pedro escrevendo na sua primeira carta de Pedro, capítulo 2, não é? Versículo 21, diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Aliás, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então aqui Pedro, no capítulo 4, versículo 17, ele é bem claro ao nos mostrar que o julgamento, todos estão sujeitos ao julgamento de Deus, mas o julgamento começa pela casa de Deus e depois irá para aqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus. Então Deus é o juiz e ele há de julgar todos os homens, porque os homens receberam a liberdade de escolha, mas devem responder por ela. Esse é um princípio básico da moralidade. E hoje nós vemos o mundo, e aqui eu vou tomar água, e já agradecer ao professor Jefferson Batista, dos Professores em Cristo, que também tem videoaula na internet, que nos deu de brinde esta caneca aqui do Professores em Cristo, para eu tomar água, não tomar mais água em copos de molho de tomate, como ele disse. Então eu agradeço aqui ao professor Jefferson Batista por este brinde. Nós temos hoje em dia uma tendência que é satânica, de as pessoas quererem escolher as coisas e não responder pelas suas escolhas. Essa é a característica máxima da impunidade, da irresponsabilidade, que tantos males têm trazido à nossa sociedade. As pessoas querem escolher, fazer as suas opções, mas não querem arcar com as consequências das suas opções. Mas não é assim a justiça, não é assim a moralidade. Todos terão de comparecer diante de Deus para responder pelos seus atos. Depois que a terra foi restaurada por Cristo no reino milenial, Deus soltará o diabo para provar aqueles que viveram durante o milênio e que nunca haviam sido tentados, precisamente porque Deus é imparcial, porque Deus é justo. E o diabo enganará muitos e eles se rebelarão contra Deus. E a Bíblia diz que descerá fogo do céu e consumirá a todos estes rebeldes. É o que nós vemos lá no livro do Apocalipse, capítulo 20. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. A partir deste momento, quando é consumada a tentação do diabo quanto aos que viveram no milênio, não há mais razão de ser para a existência dos atuais céus e terra. Deus sempre quis, e nós vamos ver na próxima lição, que houvesse um lugar, um ambiente de comunhão perfeita entre Deus e o homem. E os céus e a terra, embora restaurados no milênio, não terão eliminado o pecado. Haverá pessoas que pecarão durante o milênio. Nós vimos que lá no capítulo 11 do livro de Isaías, só rememorando, uma das atribuições do Senhor Jesus será matar o ímpio. Lá em Isaías capítulo 11.
Mas julgará com, versículo 4, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então, haverá ímpios, haverá pecado durante o milênio. Esta terra e céus não mais servem. Jesus já restaurou, já mostrou o seu poder, já desfez as obras do diabo. E agora, com essa rebelião final, céus e terra se desfazem. Entendemos até que este fogo que devorou os ímpios que se rebelaram contra Deus, nesta batalha de Gog e Magog, essa batalha final de Gog e Magog, é o início daquilo que nos predisse o apóstolo Pedro. Lá na sua segunda carta, no capítulo 3, o versículo 10, a Bíblia diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Neste instante, céus e terra são destruídos com fogo. E é interessante ver que os cosmologistas, que são os físicos que estudam o universo, eles dizem, há uma teoria que fala a respeito do Big Crunch, ou o grande colapso. Ou seja, o universo que está se expandindo, num determinado instante, se contrairá. E é esse Big Crunch predito aqui por Pedro que terá ocasião neste momento. Céus e terra deixam de existir. Estes céus e esta terra deixam de existir porque terá de vir novos céus e nova terra. A história da humanidade termina. E em razão disso, nós temos o início do juízo final. Neste instante em que o fogo devora os ímpios e os rebeldes, em que céus e terra se desfazem e são destruídos com fogo, Deus executa a sentença já proferida lá na eternidade passada contra o diabo e os seus anjos. É o que a gente vê em Apocalipse capítulo 20. Então esse final de julgamento começa com a execução do diabo e dos seus anjos. Capítulo 20, versículo 11 de Apocalipse. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e noite serão atormentados para todo sempre. A primeira providência divina, logo após a rebelião final, é, primeiro, desfazer céus e terra. Segundo, executar a sentença do diabo. Ele será então lançado com seus anjos no lago de fogo e enxofre, onde até então só estarão o anticristo e o falso profeta. Fará 1000 anos que o anticristo e o falso profeta estão lá no lago de fogo e enxofre, onde foram lançados logo após a batalha do Armagedon. Mas agora, no final do milênio, o diabo e os seus anjos vão ocupar aquele lugar. Este lugar que já existe e está preparado, e foi preparado justamente para o diabo e os seus anjos. É o que a gente lê lá em Mateus, capítulo 25, não é? A Bíblia fala que o lago de fogo e enxofre, que é propriamente o inferno, ele já está preparado para o diabo e os seus anjos. Então vejam bem, irmãos, que aí vem já uma informação muito importante, que é o sentido da palavra inferno. A palavra inferno, ela pode ser entendida na Bíblia como Hades, que é o lugar dos mortos, e como este lugar aqui, que é o lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre.
já está preparado e foi preparado para o diabo e os seus anjos. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o lago de fogo e de enxofre foi preparado para o diabo e seus anjos. O anticristo e o falso profeta o inaugurarão. Hoje o lago de fogo e enxofre está vazio. Ninguém o ocupa. Os primeiros que o ocuparão serão o anticristo e o falso profeta, que foram os homens que mais comunhão tiveram com Satanás. O diabo é tão ruim, irmãos, que nem o seu lugar para ele preparado, ele terá primazia. O anticristo e o falso profeta serão lá ali lançados vivos pelo Senhor Jesus. É o que está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 19. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Está lá em Apocalipse 19 e 20. 1000 anos depois, o diabo e os seus anjos serão lançados neste lugar onde serão atormentados para sempre, diz o texto que nós lemos. E Jesus confirma lá em Mateus 25, 46. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, o lago de fogo e de enxofre não é um lugar de aniquilação, não é uma figura de destruição, não. Eles serão lançados ali e para sempre serão atormentados, terão ainda existência. Não terão comunhão com Deus, mas terão existência para todo sempre. Então Deus inicia a consumação de todas as coisas, ele inicia este julgamento, mandando o diabo e os seus anjos para o lago de fogo e enxofre, depois de desfazer os céus e a terra. Aí então, nós vemos o final da trajetória do diabo. O diabo estava no céu, diante de Deus, era um querubim ungido. Como ele se rebelou contra Deus, ele foi expulso do céu. Jesus fala disso lá em Lucas 10 e 18. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Então, primeiro ele foi expulso do céu quando pecou, juntamente com a terça parte dos anjos. Aí ele foi ocupar as regiões celestiais, onde ele está neste momento. É o que nós lemos lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O diabo e seus anjos hoje estão nos lugares celestiais. Eles só passeiam e rodeiam na terra. Mas, no início da grande tribulação, e nós já vimos isso esse trimestre, de lá eles serão expulsos. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, das regiões celestiais, no início da grande tribulação, o diabo e seus anjos são lançados na terra. No final da grande tribulação, o diabo ele é preso e é lançado no abismo. Capítulo 20 de Apocalipse. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Durante o milênio, o diabo estará no abismo, preso. E os demônios? A Bíblia não é explícita a este respeito. Ou estarão neutralizados, ou no abismo junto com seu chefe. Mas o diabo será solto. E logo em seguida, ele será lançado no lago de fogo e de enxofre.
É uma trajetória declinante, de diante da glória de Deus, até o lago de fogo e de enxofre. O lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas todos quantos desobedecerem a Deus, crerem na mentira satânica de que podem viver como se Deus não existisse, terão o mesmo destino, o destino declinante. Porque, como diz o salmista, um abismo chama outro abismo. Terminado este episódio, terminada o fim de céus e terra e o lançamento do diabo no lago de fogo e de enxofre, nós teremos então o início do juízo final. Deus já desfez a natureza que havia sido contaminada pelo pecado. Deus lançou o tentador e seus anjos no lago de fogo e de enxofre. Agora ele vai cuidar do ser humano, o último ser moral que ainda não foi totalmente julgado. Parte da humanidade já foi julgada no tribunal de Cristo, mas parte não foi julgada. E o juízo final é para aqueles que não participaram da primeira ressurreição. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, é dito: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, haverá agora uma segunda ressurreição. Os mortos que não participaram da primeira ressurreição. E quem participou da primeira ressurreição? Cristo, os santos que foram ressuscitados logo após a sua ressurreição, a igreja, os que morreram em Cristo e ressuscitaram no dia do arrebatamento da igreja, os mortos da grande tribulação, a começar das 2 testemunhas, que ressuscitarão para reinar com Cristo durante os 1000 anos. Estes são os que participaram da primeira ressurreição. Estes não serão levados a julgamento. Agora, os outros mortos, eles ressuscitarão para participar do juízo final. A ideia do juízo final já estava presente no Antigo Testamento. O Antigo Testamento já falava a respeito do juízo final, que, aliás, é uma ideia recorrente em várias religiões politeístas da Antiguidade. Né? O Salmo 50 fala a respeito disso. Vamos lá no Salmo de número 50. Assim diz o salmista Asaf: o Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Aqui Asaf fala com muita clareza a respeito do julgamento. Deus virá, chamará os céus, chamará desde o nascimento do sol até o seu ocaso, chamará toda a humanidade, desde o primeiro casal até o último que nascer do milênio. Ele chamará para o julgamento. Deus mesmo é o juiz, diz Asaf no Salmo de número 50. No Salmo de número 75, também outro Salmo de Asaf, é dito assim: a ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei a terra, dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci
as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte, não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Aqui Asaf fala com muita clareza que o ímpio, na sua soberba, ele será humilhado, porque Deus virá julgar retamente quando ele ocupar o lugar determinado. No Salmo de número 94, nós também temos a menção do juízo. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Aqui o salmista também fala da esperança que havia de Deus fazer justiça. Aqui é bom nós lembrarmos o que diz o filósofo alemão Immanuel Kant. Kant dizia que a injustiça na terra é uma prova de que há uma eternidade, porque a justiça precisa ser restabelecida, ela precisa ser feita. O universo exige a justiça, e o fato de haver injustiças na terra é a prova de que esta terra não basta para si, mas que haverá um outro momento, que haverá o além, e neste além a justiça será feita. Os judeus tinham plena consciência da ideia desta justiça, tanto que eles falavam do dia do Senhor, do último dia. Nós vemos isso pelas próprias irmãs de Lázaro, lá em João, capítulo 11, versículo 24. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. O próprio Daniel recebeu esta predição, esta revelação. Lá em Daniel, capítulo 12, diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O próprio Daniel fala a respeito deste último dia, deste julgamento da humanidade. E os escritos do Novo Testamento referem-se sempre a este julgamento, quando haverá o julgamento a respeito de tudo que os homens têm feito na face da terra. A prestação de contas. Nós já falamos lá do escritor aos Hebreus, que fala que nós deveremos prestar contas diante de Deus. Nós temos também aqui em 2 Timóteo 4:1, Paulo dizendo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 5, é dito, os quais hão de dar contas ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Em Tiago, o irmão do Senhor, ele fala lá no capítulo 2, no versículo 12, assim falai e assim procedei como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. No capítulo 3, no versículo 1, diz, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. No capítulo 4, no versículo 12, há um só legislador e um juiz,
que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? João, na segunda epístola, no versículo 8, ele diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes que recebamos o inteiro galardão. João aqui fala do tribunal de Cristo, mas fala do julgamento. E o próprio Judas nos fala que a ideia do juízo, que Deus haveria de julgar os ímpios, já vinha desde Enoque. Desde lá, o primeiro profeta Enoque. Judas 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque já dizia, a geração antediluviana, que Deus haveria de julgar todos os ímpios. Então, este julgamento já está previsto nas Escrituras, aqui em todas estas referências, e não é surpresa, portanto, que nós haveremos de ver Deus chamando à responsabilidade toda a humanidade. Para que o Senhor fará o juízo final? Quais são os objetivos do juízo final? Em primeiro lugar, restabelecer a justiça. Ele terá restaurado a terra no milênio. Esses atuais céus e terra terão sido restaurados fisicamente. Terá sido estabelecido um governo de justiça e de paz, o governo humano segundo o propósito de Deus. Israel terá cumprido o propósito de ser reino sacerdotal, mas a justiça não terá ainda sido restaurada. Novos céus e nova terra só podem ser estabelecidos quando houver a justiça. E para haver justiça completa, é preciso o julgamento dos ímpios. É preciso que os ímpios estejam diante de Deus para prestar contas pelo que fizeram. Esse é o primeiro momento. É o restabelecimento da justiça. É a retirada da última obra do diabo, que foi a injustiça. E nós teremos o restabelecimento da justiça. Então esse é o primeiro objetivo do juízo final. O segundo objetivo é mostrar a soberania de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus permitiu a existência do mal, mas o mal é inferior ao bem. E Deus agora extirpará o mal, demonstrando a sua soberania, o seu senhorio. Esse é o objetivo segundo do juízo final. É a demonstração do senhorio de Deus. E isto é uma necessidade. E o senhorio de Deus, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo. Isto está já prometido. Não é? Esse é o momento da máxima exaltação de Cristo. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o momento da exaltação sublime de Cristo. Cristo reinou sobre a terra, reinou sobre Israel, mas agora os céus, a terra e os que estão debaixo da terra, ou seja, os mortos, eles todos deverão confessar que Jesus é o Senhor. E o juízo final servirá para a demonstração do senhorio de Cristo. Terceiro objetivo do juízo final é mostrar que Deus é justo e que há diferença entre o justo e o ímpio. Lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18, o profeta fala
a esse respeito. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Ao estabelecer o seu senhorio, o Senhor Jesus também mostrará que há diferença entre o justo e o ímpio. E Asaf, que nós temos visto que é o salmista do juízo final, Asaf, ele fala sobre isso. Ele teve essa visão. Lá no Salmo 73 ele diz, nós já vimos que no Salmo 75 ele fala sobre o juízo, mas ele teve essa visão já no Salmo 73. Quando ele pensava a respeito da prosperidade do ímpio, ele diz assim, versículo 16, Salmo 73, versículo 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz como um sonho que acorda, assim, ó Deus, quando acordares, desprezarás a aparência deles. É como se Deus acordasse. Não que Deus tenha dormido, isso aqui é uma linguagem poética. Mas chega o momento de Deus fazer justiça e mostrar a diferença entre o justo e o ímpio. O juízo final também servirá em quarto lugar para encerrar o cumprimento das promessas de Deus. Deus terá já cumprido todas as promessas de bênçãos e agora ele cumprirá as promessas do juízo. Ele cumprirá as profecias a respeito do juízo, encerrando o cumprimento de tudo quanto revelou para o mundo. E o juízo final servirá também para retirar a morte, o mal e o Hades. Lá no capítulo 20 do Apocalipse, diz no versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte, a morte eterna, retiram o mal, retiram o inferno, que é o lugar dos mortos. Aqui, os irmãos veem como o lago de fogo não se confunde com o Hades. Né? Aqui quando diz e a morte e o inferno, no original aqui é o Hades. O Hades é o lugar dos mortos. Ele será esvaziado, porque todos os mortos ressuscitarão. E então, a morte, o Hades e o mal, todos serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Não haverá nos novos céus e nova terra injustiça, não haverá mal, não haverá pecado, não haverá morte. Porque o juízo final serve para retirar o mal, a morte e o Hades. Quais são os fundamentos do juízo final? E aqui é muito importante, irmãos, porque a Bíblia nos dá um modelo do julgamento justo. Deus é o justo juiz sobre a terra. É o que nos ensina Abraão, lá no capítulo 18 do livro do Gênesis, no versículo 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Deus, ele é um juiz justo, ele é a própria justiça. Por isso que Jeremias chama o Senhor justiça nossa. E o juízo final, ele nos mostra como deve ser um julgamento justo. O primeiro fundamento do juízo de Deus é a racionalidade humana. O homem tem livre-arbítrio, tem vontade, tem consciência, tem liberdade de escolha, e por isso ele deve responder pelos seus atos. A responsabilidade pelos atos é que gera o juízo final. É o primeiro fundamento do juízo final. Os homens têm de prestar contas daquilo que fizeram livre e conscientemente. E é por isso que esse julgamento será
individual. Nós lemos lá no Salmo 103, versículo 14. No Salmo de número 103, versículo 14, nós lemos: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. O julgamento será individual. Cada um responderá pelas suas obras. Não existe um julgamento em massa. Não existe uma indistinção. Não. O julgamento é individual. Cada um será julgado conforme as suas obras. Conforme a revelação que tiveram de Deus. E aí, Paulo, falando sobre isso, nos explica bem essa situação lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 2. Ele diz assim, versículo 12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quanto os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Cada um será julgado individualmente, segundo a sua própria estrutura e segundo a revelação que tiveram de Deus. Muitas pessoas se perguntam, como será o juízo final daqueles índios que moraram no Brasil antes do descobrimento do Brasil, ou mesmo depois do descobrimento do Brasil, mas que nunca ouviram falar em Jesus Cristo? Como serão os habitantes da América pré-colombiana que nunca ouviram falar em Jesus Cristo? Como serão julgados aqueles povos que nunca ouviram falar em Jesus Cristo na antiguidade e em todas as épocas? Não fiquem preocupados, irmãos. Deus é o justo juiz sobre a terra. Ele é a própria justiça. E Paulo diz aqui que conforme a revelação que cada um teve de Deus, assim ele será julgado. Deus conhece a estrutura de cada um. Por isso o julgamento é individual. Porque Deus se revelou a todos os homens. O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim no capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem desculpa. Nenhum ser humano terá desculpa no dia do juízo final de chegar diante de Deus e dizer: olha, eu nunca pude te servir porque o Senhor nunca se revelou para mim. Deus se revela pela natureza, Deus se revela pela consciência, Deus se revelou pela lei de Moisés, Deus se revelou pelas Escrituras Sagradas, Deus se revelou por Cristo. Não há como um ser humano na face da terra dizer que nunca teve a revelação de Deus. Então, o julgamento se dará, em primeiro lugar, com base na racionalidade. Em segundo lugar, com base na revelação que Deus deu a cada ser humano. Este julgamento será feito mediante provas. Um julgamento justo é sempre feito com base em provas. E estas provas são chamadas na Bíblia de livros. Veja bem o que nós temos lá no capítulo 20 do livro do Apocalipse. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. É um julgamento em que se terá provas. As provas serão apresentadas. Toda a vida de cada ser humano está registrada.
tudo que ele fez ou deixou de fazer, porque fez e para que fez, e como fez. Tudo está registrado. E esses livros serão abertos. E com base nas provas, haverá o julgamento. Neste julgamento haverá o direito de defesa. O direito de defesa, irmãos, ele é sagrado. E Deus sempre dará o direito de defesa. Lá no primeiro casal, lá no Éden, antes de Deus proferir o juízo sobre a humanidade, ele deu o direito de defesa, tanto ao homem quanto à mulher. Ele perguntou: onde estás, Adão? Não porque ele não soubesse onde Adão estava, mas para dar a oportunidade de Adão se pronunciar e se defender. A mulher também pode se pronunciar e se defender. E aí Deus lança o juízo. O direito de defesa é sagrado, irmãos. Deus, que é Deus, dá a oportunidade para as pessoas se defenderem. Então nós também devemos dar a oportunidade para as pessoas se defenderem. O julgamento será público. Os livros serão abertos. A humanidade toda estará reunida. Aqueles que serão julgados, aqueles que participaram da segunda ressurreição, aqueles que já foram julgados, a igreja que estará ao lado de Cristo, porque nunca mais a igreja se separará de Cristo, presenciará, juntamente com os anjos, o julgamento. Todo julgamento deve ser público. Todo julgamento, ele não é secreto. Todo julgamento justo, ele é público. Ocorrerá aqui o que se diz lá em Mateus, capítulo 10, versículo 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Os livros serão abertos, tudo muito público, transparente e inquestionável. E por fim, este juízo final será dirigido por um juiz imparcial. O juiz deve ser sempre imparcial, alguém que não privilegia ninguém, alguém que ama a verdade. E o juiz será aqui a própria verdade. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é Ele quem julgará os vivos e os mortos. Nós já lemos aqui em 2 Timóteo 4:1. É o Senhor Jesus quem julgará os vivos e os mortos. E Ele é um juiz imparcial, porque Deus não faz acepção de pessoas. É o que a gente lê lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Deus não faz acepção de pessoas. E lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 25. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então esses são os fundamentos do juízo final. E todo julgamento justo, e nós como imitadores de Cristo, enquanto estivermos neste mundo, temos que sempre fazer julgamentos justos e pleitear para que a justiça dos homens faça julgamentos justos, que a nossa legislação siga o exemplo do juízo final, com um juízo que leve as pessoas a responder pelas opções oferecidas. Um juízo que esteja de acordo com a revelação que Deus deu ao homem. Um juízo baseado em provas. Um juízo que dê direito de defesa. Um juízo público. E um juízo comandado por um juiz imparcial e reto. Como se dará o juízo final? Em primeiro lugar, este juízo é instalado. A gente vê lá em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, nós vemos: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O tribunal primeiro é instalado. Por isso que esse juízo final também é conhecido como juízo do trono branco. É instalado esse juízo. Daniel teve esta visão. Lá no capítulo 7 de Daniel,
nós vemos Daniel tendo esta visão. Capítulo 7, versículo 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Comparece o Pai, que é este ancião de dias, com toda a sua glória, e se assenta no grande trono branco. Em seguida virá Jesus, que será o julgador, o Filho. Em versículo 11 de Daniel, capítulo 7. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da... Aliás, versículo 13, desculpe. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Jesus então vem, e é por isso que ele disse aos discípulos, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O Pai delega ao Filho o poder de julgar toda a humanidade que ainda não foi julgada. Então, em primeiro lugar, se instala o juízo. Vem o Pai, vem o Filho, e em seguida são chamados todos os réus, os homens e mulheres. Quem já viu um júri, um tribunal do júri, sabe muito bem que é apregoado o caso e é chamado o réu. O juiz chama o réu, apresente-se o réu. E aí virão todos. Quem são os réus? Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, diz, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Daniel aqui, nós acabamos de ler também, fala que estavam milhões e milhões diante dele. O capítulo 7, que a gente acabou de ler, versículo... Milhões e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Quem serão julgados? Em primeiro lugar, os mortos. Todos que morreram desde o começo do mundo até o último rebelde, esses que morreram e não ressuscitaram na primeira ressurreição. Estes ímpios que estavam no Hades, como Jesus explica na história do rico e Lázaro. Aqueles que morreram sem crer na promessa da redenção, desobedientes a Deus, estes serão ressuscitados, mas não ressuscitarão em corpo glorioso. Os seus corpos serão ressuscitados, eles novamente se unirão à alma e ao espírito, que estavam separados desde a sua morte física, mas não ressuscitarão em corpo glorioso, porque não há glória. Agora eles são ressuscitados para vergonha e desprezo eternos. Esses são os primeiros réus, aqueles que morreram impiamente. Desde o primeiro que morreu impiamente no início da história da humanidade, até os rebeldes que se rebelaram contra Jesus no final do milênio e foram devorados pelo fogo que desceu do céu. Mas além destes, serão julgados também os que viveram no milênio e não foram desobedientes a Deus. Porque os que foram desobedientes, eles serão consumidos pelo fogo que saiu do céu. Agora, há aqueles
que viveram durante o milênio e se mantiveram fiéis a Deus. Os próprios israelitas que viveram durante o milênio, que nasceram durante o milênio. É por isso que o Senhor Jesus, é por isso que é dito que o Senhor Jesus julgará os vivos e os mortos. Está lá em 2 Timóteo 4:1 e em 1 de Pedro 4:5. Jesus julgará os vivos e os mortos. Há aqui uma discussão. Algumas pessoas, como o grande mestre da Palavra de Deus, o pastor Antônio Sebastião da Silva, diretor da Faculdade Teológica de Santo André, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério em Santo André, ele entende que como céus e terra desaparecerão e serão todos consumidos pelo fogo, todo ser humano morrerá. Portanto, não haverá ninguém vivo. Outros entendem que os vivos, eles que estão vivos durante o milênio, na rebelião final, mesmo na retirada dos céus e terra, eles serão mantidos vivos. Que é o entendimento que nós perfilhamos, porque a Bíblia diz que Jesus julgará os vivos e os mortos. Alguns entendem que esses vivos são os do tribunal de Cristo, os mortos somente os ímpios. Mas como toda criatura tem que comparecer diante do tribunal de Cristo, os que viveram no milênio não foram julgados e serão agora, nesta oportunidade, julgados. Então, aí há uma discordância e nós mostramos aí as duas linhas de pensamento. A segunda ressurreição, ela não é bem-aventurança, ela não garante salvação e ela esvazia o Hades. O Hades ficará vazio, porque todos ressuscitarão. Por isso que o Hades será lançado no lago de fogo e de enxofre. E então haverá o julgamento. Chamados os acusados, o juiz vai passar a julgar um por um os indivíduos, conforme os registros daqueles dos livros. E além dos livros que têm as obras de todos os seres humanos, também se abrirá o livro da vida. E esse livro da vida, irmãos, não confundamos com o livro da vida do Cordeiro. São dois livros da vida. Tem o livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro, ele é mencionado no livro do Apocalipse. No livro da vida do Cordeiro. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, que diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine ou cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro são aqueles que participaram da primeira ressurreição e que entraram na Nova Jerusalém. Esses fazem parte do livro da vida do Cordeiro. Agora aqui, depois que a igreja já estará na Nova Jerusalém, já galardoada, nós temos a abertura deste outro livro, que é o livro da vida. E aí todos os mortos ressuscitarão. E haverá o julgamento, de acordo com as obras. E aí há uma outra discordância. Alguns entendem que o juízo final é apenas para a condenação. É o julgamento apenas dos ímpios. Aqueles que não participaram da primeira ressurreição serão ressuscitados, como diz Daniel, para vergonha e desprezo eternos, para serem condenados e lançados no lago de fogo e de enxofre. Então esse julgamento será tão somente de condenação, segundo uma linha de pensamento, e que é reproduzida nos credos das Assembleias de Deus. Outra linha entende que não, que haverá ainda salvação no juízo final. Aqueles que responderam a Deus conforme a revelação. Pelo menos, irmãos, aqueles que foram fiéis no milênio e que serão julgados também nesta oportunidade. Quando a Bíblia fala julgará os vivos e os mortos, fala os que ficarem vivos no milênio são os que se mantiveram fiéis a Deus, porque os rebeldes todos serão consumidos pelo fogo que desceu do céu. Então, o juízo final abrange também aqueles, haverá também não simplesmente condenação, pelo menos aqueles que morreram durante o milênio ou que ficaram vivos durante o milênio, morreram por causa do milênio, não por causa do pecado, e aqueles que ficaram vivos não tendo aderido
à rebelião e que devem ser julgados, porque a Bíblia diz que toda criatura será julgada. Então há possibilidade no nosso entendimento de salvação, mas existem essas duas linhas de pensamento. Feito o julgamento, a execução é imediata, porque como nós lemos aqui Tiago falando, o juízo é sem misericórdia. Não há mais motivo para dilatar o tempo, para diferir a execução. É o que nós vemos lá. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Lá em Apocalipse 20:13. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então nós vemos aqui que termina o julgamento, já é imediata a execução. Quem não foi achado no livro da vida, quem não foi obediente a Deus, quem não se submeteu a Deus, eles serão condenados e lançados no lago de fogo e enxofre. E aí então virão os novos céus e a nova terra. Mas isto é o tema da nossa próxima lição. Amém.